Queridos, boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui, em nome da querida 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, para abençoar você, mas também toda a sua família. E é um prazer imensurável você participar com a gente aqui neste momento de alegria, em que nós cultuamos ao Senhor, nós separamos esse momento para celebrarmos ao Deus que é o Criador de todas as coisas, ao Deus que sustenta a nossa vida. E obrigado pela sua gentileza mais uma vez. Então, quero que você, neste momento, convide a sua família para estar presente conosco, juntamente aqui com a 8ª Igreja Presbiteriana, para celebrarmos esse Deus. E você talvez esteja perguntando por que nós ainda não estamos fazendo o nosso culto ainda presencial, visto que a nossa prefeitura aqui em Juiz de Fora permite agora que tenhamos aí 30% da nossa capacidade presencialmente. É porque estamos em obra, e glórias a Deus por isso. Então, está sendo colocado lá o porcelanato, a nossa obra está para terminar, e por isso nós ainda não retornamos com os nossos cultos presenciais. Talvez aí vai demorar pelo menos umas 2 ou 3 semanas, mas você vai voltar com uma igreja bonita, né, pintada, rebaixada com drywall, bonitona lá, com gesso, e ali estaremos celebrando ao Senhor presencialmente, de forma coletiva, como congregação. E nós louvamos a Deus por isso. Eu quero iniciar, então, esse culto que nós estamos prestando ao Senhor, lendo o Salmo 26, que expressa a nossa gratidão e a nossa alegria. Eu creio que muitas igrejas agora, depois de quase 6, 5 meses aí, em distanciamento social, puderam celebrar ao Senhor ali com vários irmãos que certamente não viam há bastante tempo e agora estão no convívio social novamente ali, celebrando ao Deus Criador. E por isso eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia ali, no Salmo 126, que diz o seguinte para nós aqui: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles,
foi feito grandes coisas pelo Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos alegres nessa noite por aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Alegres pela libertação, livramento que Deus tem dado ao seu povo. Você pode olhar para a sua história e compreender como Deus tem cuidado de você. Esse texto é um texto que celebra Deus após mais de 70 anos de cativeiro babilônico, o povo retornando para Jerusalém, e eles viram então a grande obra que Deus havia realizado na vida do povo. E eles diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Mas também a vida da igreja era uma vida de testemunho, ou seja, a Israel de Deus, os judeus ali que retornavam para Jerusalém, e eles, através de outras nações, olhavam para eles e entendiam também, Deus está com eles. Por isso Deus tem feito grandes coisas no meio desse povo. Então por isso nós estamos alegres sim. Alegres porque Deus tem restaurado a nossa sorte. Alegres pela presença de Deus em nossa vida. Alegres porque nós podemos celebrar ao Deus verdadeiro. E eu quero convidá-lo para que neste momento você feche os seus olhos. Nós estaremos falando com esse Deus, colocando a nossa vida. E você talvez está vendo aí, talvez não, certamente você está vendo a presença do nosso irmão Ekel, que está ao nosso lado aí, que terá a responsabilidade de trazer a mensagem de Deus ao nosso coração nessa noite. Então fique ligado com a gente e certamente Deus abençoará a sua vida e você receberá uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração e ao coração dos seus familiares. Então compartilhe essa live neste momento aí com outras pessoas, envie pelo Message, coloque aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe aqui no Facebook, para que outras pessoas também que sejam conectadas aqui com a gente, também sejam abençoados pela palavra de Deus e pelos louvores que nós iremos entoar aqui nessa noite. Então vamos orar, queridos, colocando esse culto diante da presença de Deus, como o Salmo 122 declara, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje compreendemos e sabemos que Deus está em todo lugar. Embora nós estejamos reunidos presencialmente, o Senhor está aí onde você está, na sua casa, está comigo aqui, está com o nosso irmão Ekel, na casa dele, com a família dele, e esse Deus, em conjunto aqui, estaremos falando e celebrando e adorando a este Deus com alegria. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar a nossa vida diante da presença do Senhor nessa noite, e na certeza que grandes coisas acontecerão aqui neste lugar nessa noite. Deus, obrigado porque nós podemos estar aqui diante do Senhor nessa noite mais uma vez. E obrigado pela vida que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor tem restaurado a nossa sorte, Deus. Por isso nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, de alegria. E se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por isso nós estamos alegres, ó Pai. Buscamos a Tua face. Porque Tu és o Deus tremendo, poderoso, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, se porventura falhamos de diversos modos, maneiras, omissões, ações, pensamentos que desagradam o Senhor. Que nessa noite o Senhor derrame graça, misericórdia sobre nós e confessamos os nossos erros, que são muitos. Pai, abençoe a vida do nosso irmão Ekel, que nessa noite estará trazendo a mensagem ao nosso coração. Abençoe aqueles que estão conectados, aqueles que virão a estar conectados ali. Que o Senhor também nos abençoe. Obrigado porque dentro em breve estaremos retornando também ao nosso culto presencial. Obrigado pela continuidade da obra ali, ó Pai. Temos um templo espaçoso, amplo, bonito, e ali estaremos adorando ao Senhor, Pai. Não pela estrutura, mas agradecemos ainda assim aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos em nome do Senhor chamado Jesus. Amém. Seja grande, sim, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança.
santos nomes te exaltarei. Aleluia. Você sobre todos é Senhor. Aleluia. Você sobre todos é Senhor. A sua mão se põe sobre mim, os céus abertos eu vou eu vejo a glória do Senhor. A sua mão se põe sobre mim, os céus abertos eu vou eu quero ver agora o seu poder, a tua glória engrandecer. Vou levantar as mãos e vou receber toda o seu nome, porque Senhor me toca. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória engrandecer. Vou levantar as mãos e vou receber toda o seu nome, porque Senhor me toca. Uma vez eu vejo a glória do Senhor, a sua mão se põe sobre mim, os céus abertos eu vou eu quero ver agora o seu poder, a tua glória engrandecer. Vou levantar as mãos e vou receber toda o seu nome, porque Senhor, toda o seu nome, porque Senhor, toda o seu nome, porque Senhor me toca. Yes. Eu te busco, te procuro, ó Deus. O silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero te revela-te a mim. Conhecer que eu quero mais. Senhor, quero ouvir Senhor, quero mais. Quero tocar-te na face da minha. Você que para o alto a coroa está o pano a capote de você o que eu quero
Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós iremos ouvir a mensagem de Deus no nosso coração, neste momento, através do nosso irmão Equio, que o homem tem sido usado por Deus, uma experiência também pastoral, e certamente será um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Eu passo a palavra ao Equio neste momento, em que ele, em verdade, para estar ministrando a sua coração nessa noite, não fique conectado, mas agora não. E certamente Deus falará ao seu coração nessa noite. Então é que a palavra está com você neste momento, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez é uma alegria muito grande estar tendo a oportunidade realmente de trazer essa palavra aqui nesta noite. E com certeza, irmãos, Deus estará tratando aos nossos corações nesta noite. E nós estaremos meditando na carta aos Hebreus, é uma carta pastoral, é uma pregação, pode-se dizer assim. Nós estaremos meditando hoje, falando um pouco sobre o quê? Sobre a santificação e a perseverança em dias difíceis, tá ok? E você que tem a sua Bíblia, abra conosco no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós estaremos meditando na palavra de Deus, versículos 14 até o 17. Hebreus, capítulo 12, do versículo 14 até o 17. Deus estará tratando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Eu estarei dando um tempinho para que você localize aí. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 até o 17. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós estaremos orando neste momento, pedindo a Deus que possa trabalhar nos nossos corações, que Ele venha abrir o nosso entendimento, que Ele venha nos iluminar realmente, para que possamos compreender a Tua palavra, a palavra dEle para nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Você que aí está, se puder, feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, louvamos a Ti, Senhor, porque a Tua misericórdia tem nos alcançado. E, ó Deus, graças ao Pai, a Tua misericórdia, a razão de não sermos consumidos, ó meu Pai. Porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã, ó Deus. Pai maravilhoso, abençoe a cada um dos Teus servos que aqui estão conosco nesta noite, Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento. Ó Deus, que Teu Espírito Santo nos ilumine nesta noite para compreendermos mais da Tua palavra. Trata conosco, Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa aplicar aos nossos corações. E que nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia, Pai. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós lemos aqui Hebreus capítulo 12, do versículo 14 até o 17. Antes de começarmos a palavra propriamente dita, nós queremos trazer para você uma introdução sobre esta carta, o background, o contexto histórico desta carta realmente. A primeira coisa que nós temos a observar nesta carta, lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A primeira coisa que nós vamos observar aqui é que Deus fala. Nós não temos um Deus que fala sozinho, mas um Deus que, assim como fala conosco, também nos escuta.
Então, o nosso Deus tem falado conosco. No passado, nos falou pelo profeta. Aqui o escritor aos Hebreus fala que ele tem dito falado pelo Filho nesses últimos dias. E a mim e a você, ele tem tratado conosco através da sua palavra. Deus tem falado conosco. Deus tem tratado conosco a cada dia das nossas vidas, realmente. Então, a primeira coisa que observamos aqui é que Deus fala. A segunda coisa que eu quero que você observe comigo aqui é o seguinte: quem escreveu a carta aos Hebreus? Nós não temos certeza, não há como falar contigo foi Paulo, foi Apolo, ou foi qualquer um outro. Nós não temos como afirmar isso para você, porque ela não se autografa, ela não nos dá pistas de quem escreveu. No primeiro século ali, no primeiro e no segundo século, ou melhor dizendo, no segundo e no terceiro século, eles acreditavam que tivesse sido Paulo. Mas hoje nós não temos como afirmar isso. Mas uma coisa nós sabemos, seja quem quer que tenha escrito esta carta, ele foi um pastor, ele foi um homem levantado por Deus para conduzir a sua igreja. Aonde nós podemos ver isto? Aqui em Hebreus capítulo 13, no versículos 16 e 17, diz assim: não negligencios igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Versículo 17, preste bem atenção. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então nós podemos entender aqui que o escritor aos Hebreus, ele era um guia, comumente chamado de guia, que, em outras palavras, era um pastor realmente, alguém levantado por Deus para conduzir a igreja, ok? Então, a primeira observação, ele era um guia, ele era um pastor. E esta carta, ela veio num momento muito difícil daquele povo. É uma carta que ela veio trabalhar contra uma apostasia que estava acontecendo naquela época. Uma apostasia que estava se firmando no meio do povo de Deus ali. E por que essa apostasia estava se firmando ali? Eles estavam começando a rejeitar a graça e querer voltar para a lei. Eram judaizantes, essa igreja aqui de Hebreus, aqui, a qual foi escrita a carta de Hebreus, essa igreja aqui, ela era uma igreja constituída por judeus que se converteram ao cristianismo. E se convertendo ao cristianismo, eles começaram a afirmar na presença do Senhor. Só que naquele período ali, estava acontecendo uma perseguição muito grande. Eles estavam sendo terrivelmente perseguidos ali. E por conta disso, muitos estavam até mesmo deixando de congregar. O escritor aqui aos Hebreus, no capítulo 10, ele fala: olha, não deixemos de congregar, como é o costume de muitos, como muitos têm feito nesses dias. Então, o que nós podemos observar aqui? Era uma carta de exortação, uma carta doutrinária, é uma carta pregação, ensinando ao povo o que Deus esperava deles, o que Deus requeria deles. E eles estavam ali querendo voltar às práticas judaicas, querendo voltar ao judaísmo. Eles diziam o seguinte: olha, nós, enquanto judeus, não tínhamos esses problemas todos. Nós, enquanto judeus, não éramos perseguidos. Nós, enquanto judeus, nós tínhamos a nossa liberdade. Mas quando nós nos convertemos ao cristianismo, as coisas mudaram. Nós começamos a sofrer perseguições, os nossos bens começaram a ser espoliados, ou seja, eles estavam perdendo os seus bens, os seus patrimônios. Os líderes religiosos da época estavam perseguindo, buscando o patrimônio deles. Além disso, também o próprio governo da época também estavam fazendo isso. Então, nós podemos observar que algumas coisas estavam acontecendo ali. Eles começaram a ser terrivelmente perseguidos. E por conta disso, muitos estavam desanimando e querendo voltar às antigas práticas. Voltar ao judaísmo, realmente. Então, o livro de Hebreus, ele é isso, uma carta pastoral, uma carta doutrinária, escrita aos judeus convertidos ao cristianismo, que estavam sendo terrivelmente perseguidos. E querendo voltar ao judaísmo, o escritor aqui ele começa a mostrar para eles o seguinte: a superioridade de Cristo em relação à lei. A superioridade da graça em relação à lei. Ele estava dizendo: olha, a graça é muito superior à lei.
E ele começa, então, a traçar alguns paralelos, ele começa ali a mostrar um ponto entre um ponto e outro ali. A palavra-chave de Hebreus é melhor ou superior. A superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança, superioridade, pode-se dizer assim, do período da lei e do período ali do Novo Testamento, tá ok? Então, o que nós entendemos aqui? Ele escrevendo, ele fala sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. Nós podemos ver isso em Hebreus capítulo 1, do versículo 4 ao 6, que Cristo era muito superior aos anjos. Ele continua dizendo sobre a superioridade de Cristo sobre Moisés. Isso está lá em Hebreus capítulo 3. Depois ele fala sobre a superioridade de Cristo, sobre o quê? Sobre o sacerdócio de Arão. Que o sacerdócio de Cristo era muito maior do que o de Arão. E ele continua mostrando ali a superioridade de Cristo. Ou seja, não convém que vocês queiram voltar ao judaísmo, não convém que vocês queiram voltar às práticas judaicas, não convém que vocês queiram voltar de onde vocês saíram, porque aonde vocês estavam, a lei, os sacrifícios, os rituais que vocês faziam ali, no passado, esses rituais, esses sacrifícios, eles eram sombras de tipos de Cristo. Eles ali representavam o Messias que havia de vir. Agora, vindo Cristo, ele é muito superior a tudo aquilo que vocês praticavam. E era isso que ele estava dizendo aqui. Era isso que o escritor aos Hebreus estava procurando mostrar ao povo que lá estava. E ele, então, segue ali uma série de pormenores, digamos assim, explicando para eles, olha, o Cristo é muito superior a anjos, superior a Moisés, é superior ao sacrifício de Cristo, é superior aos sacrifícios de touros, sacrifícios de animais, porque o sacrifício de Cristo é o eterno e perfeito sacrifício. E ali começa o escritor aos Hebreus, começa a incentivar a igreja ali a perseverar na fé. Ele começa a incentivar o povo a se manter firme na presença de Deus. E ele começa a lançar ali algumas advertências. Uma delas é o seguinte, olha, vocês não resistiram até o sangue. Ainda não foi cobrado o sangue de vocês, então vocês podem resistir um pouco mais. Não só podem como devem, vocês precisam perseverar na fé. E ele começa falando isso, e depois ele usa ali no capítulo 11... Ele usa o que ali? O que nós chamamos comumente de galeria dos heróis da fé. O que seria a galeria dos heróis da fé? Ele começa a falar de Abel, que ofereceu melhor sacrifício que Caim. Pela fé ofereceu melhor sacrifício. Depois ele fala de Noé. Depois ele fala finalmente de Abraão. Ele fala de Isaac, Jacó. Isso tudo na galeria dos heróis da fé. Depois ali ele fala de Moisés, depois ele fala de Gideão, ele fala de vários outros, inclusive de Raabe. Ali nós temos no capítulo 11, ele mostrando a galeria dos heróis da fé que nós chamamos, mostrando o quê? Que é pela fé que nós podemos perseverar. É pela fé que nós podemos continuar a nossa caminhada na presença do Senhor. E finalmente no capítulo 12 aqui, como nós lemos, aí ele fala que nós precisamos ter fé, mas aqui ele usa outras palavras também. Ele fala, olha, mas eu quero dizer mais a vocês. E aí o que ele começa a dizer? E agora nós vamos, então, depois dessa introdução, nós vamos então aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 17 novamente, para que possamos seguir aqui, conhecendo, entendendo melhor a palavra. Aqui ele diz, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito à primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós temos aqui uma exortação à santidade. Nós temos aqui as advertências bíblicas como forma de Deus trabalhar
a nossa perseverança, de nós perseverarmos na presença dele. Como é que Deus trabalha isso conosco? Através de quê? Das advertências bíblicas. Nós temos, meus irmãos, um Pai amoroso, um Deus que é o nosso Pai, um Pai amoroso para com os filhos, mas um Deus implacável para com os inimigos. Basta vermos que a palavra nos ensina que aqueles que têm um filho estão salvos ali, mas aqueles que não têm um filho, como diz João, sobre eles permanece o quê? A ira de Deus. Então precisamos entender aqui. Ele fala, olha, segui a paz com todos e a santificação. Segui, esforcem-se por ter, procurem ter, busquem ter. Procurem afastar-se de toda discórdia. Busquem a paz. Segui a paz com todos, busquem a paz, procurem a paz. Se esforcem por ter esta paz. Procurem afastar de todo tipo de discórdia, de contenda, de confusão. Ele começa a doutrinar, a ensinar. Olha, por que isso, irmãos? Porque é muito fácil, no momento de perseguição, no momento de dificuldade, no momento de luta, de angústia, as pessoas se levantarem umas contra as outras. É muito fácil, no momento de dificuldade, as discussões se tornarem acaloradas. E o escritor aos Hebreus aqui, ele entendia isso no meio do povo. E ele, então, ensinando aqui, exortando a santificação, exortando também o quê? Que eles tivessem paz uns com os outros. Em momentos difíceis, como temos vivido hoje, não é difícil nós vermos irmãos se levantando contra irmãos. Irmãos até mesmo da mesma igreja, que congregam no mesmo local, se levantando uns contra os outros por conta de problemas, muitas vezes políticos, tomando partido por um lado ou pelo outro. Mas o que esse escritor fala conosco aqui? O que esta palavra fala conosco aqui? Falava naquela época e fala hoje comigo e contigo. Segui a paz com todos. No que depender de vós, tende paz com todos. Seja longânimo, seja paciente, seja benevolente. É o que o Senhor tem tratado conosco aqui. Segui a paz com todos. Buscai paz com todos. No que depender de vós, tende paz com todos. Evite contendas, discórdias. É isso que o Senhor está tratando aqui. Mas, além disso, não somente a paz, o que ele fala? Mas não somente a paz, busquem a santificação. Procurem diligentemente a santificação, se esforcem pela santificação. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aí nós perguntamos, mas o que é santificação? O porquê da santificação? Por que precisamos ser santos diante do Senhor? Finalmente, o que é ser santo? Segui, buscai, se esforçai para ter santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que fere o caráter de Deus. Pecado é tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. Tudo aquilo que é contrário ao desejo de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, é pecado. Pecado é tudo aquilo que fere, então, a santidade do Senhor. Mas a palavra nos ensina que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Isso significa dizer que nós podemos e devemos ter uma vida diferente. A nossa vida não é mais como era, uma vida desregrada, como era outrora, como era no passado, como era antigamente. Hoje eu e você temos a mente de Cristo. Paulo nos ensina que nós somos sepultados com ele. Quando Cristo foi crucificado, nós somos crucificados com ele. Quando ele foi sepultado, nós somos sepultados com ele. E ali o nosso velho homem, a nossa velha natureza foi sepultada com Cristo, está lá em Romanos 6. E quando Cristo finalmente ressuscita, a palavra nos ensina que nós também ressuscitamos com ele.
mas não mais como aquele homem pecador, não mais como aquele que vivia desregradamente, não mais como aquele que vivia afastado de Deus, mas agora como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos junto com ele, em novidade de vida, com uma vida diferente, com uma vida agora, não mais escravos do pecado, mas agora finalmente presos por Cristo, servos de Cristo. E é isto que a palavra está nos ensinando aqui. Seguir a paz com todos e a santificação. Precisamos seguir em santificação. Precisamos andar em santificação. Precisamos buscar essa santificação. E como buscamos essa santificação, meu irmão? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos aquilo que está correto e o que não está diante de Deus. O Espírito Santo convence o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Se nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina direitinho o que é certo e o que é errado diante de Deus. E esse mesmo Espírito nos mostra. Então nós sabemos exatamente o que é estar certo ou errado diante de Deus. E a palavra santo significa separado. Quando nós estamos buscando santificação, nós estamos separando a nossa vida para Deus. Nós estamos entendendo que fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Cristo e nascemos em novidade de vida quando Cristo ressuscitou. Então nós não somos mais escravos do pecado. Então hoje nós podemos sim ter uma vida separada para Deus. Uma vida caminhando na presença do Senhor, uma vida que busque ao Senhor realmente. Precisamos dessa santificação. Nós falamos aqui, meu irmão, que nós somos eleitos de Deus. A palavra nos ensina que o nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Nosso nome foi escrito lá. Antes mesmo que houvesse, o nosso nome já estava lá. Deus escreveu, colocou o nosso nome lá. Mas é preciso que entendamos algo. Se nós somos salvos, nós precisamos viver como salvos. O salvo vive como salvo. O nosso fruto precisa ser santo. As nossas atitudes precisam ser santas. O nosso caminhar no dia a dia precisa ser santo, separado para Deus. Por que que isso é tão importante? Porque o Senhor fala conosco, sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Isso está lá em Levítico. E Pedro reforça esta passagem falando a mesma coisa. Olha, o Senhor requer de nós santidade. Por que que o Senhor requer de nós santidade? Porque Ele é santo. Sem a santidade, sem a santificação, sem uma vida separada para Deus, sem uma vida correta nos padrões de Deus, ninguém verá o Senhor. Esse ato de ninguém verá o Senhor, eu conheço pastores que falam que é nessa vida, mas eu discordo. Porque quando nós entendemos o pano de fundo de Hebreus, quando nós entendemos o contexto histórico da carta, nós entendemos que o escritor está falando de salvação o tempo todo. Ele está dizendo, olha, se você voltar às antigas práticas, você perde a salvação. Se você abandonar a graça, você perde a salvação. Não é que o salvo consiga perder a salvação. Não é isso que estamos falando, não é isso que a carta nos ensina. O salvo não perde a salvação, como a própria palavra nos ensina. Lá em João 10, a palavra fala conosco, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou, não é darei, não é tempo presente, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, não serão condenadas. As ovelhas do Senhor não são condenadas, não tem como ser condenadas. E o Senhor continua dizendo, olha, tudo aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E ele fala, eu e o Pai somos um, ou seja, se da mão do Pai não pode arrebatar, da minha também não. Nós temos ali uma garantia
de que se nós estamos hoje firmados na presença de Deus, não é mérito nosso, é porque o Senhor tem nos sustentado. É o Senhor quem tem nos mantido na presença dele, porque, meus irmãos, se ele solta a nossa mão, fato é que nós imediatamente cairíamos da fé. É preciso entender que é o Senhor quem nos sustenta. Mas, por outro lado, também precisamos entender a nossa responsabilidade. Nós precisamos buscar esta sustentação da parte do Senhor. Nós precisamos buscar esta santificação, esta vida separada para com Deus. Precisamos entender isso. Porque sem esta santificação, sem esta separação para Deus, não há salvação. É isso que está escrito aqui. Segui a paz com todos, buscai diligentemente, se esforçai para ter paz com todos, e se esforçai também para o quê? Para ter santificação. Sem esta santificação, sem a qual que é santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém será salvo. Sem santificação não há salvação. Sem uma vida separada para Deus, não há salvação. Precisamos entender isso. No versículo 15, ele diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ele está dizendo aqui o seguinte: atentando, prestando toda atenção, diligentemente, cuidadosamente, zelosamente. Então, olha só, preste bem atenção, cuidadosamente, que ninguém se ache faltoso diante de Deus, que ninguém diante de Deus esteja em falta. Que ninguém se ache em dívida diante de Deus. Ou seja, sem a santificação, sem aquilo que é correto diante de Deus, que ninguém seja faltoso diante de Deus. Separando-se da graça. Veja comigo aqui. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nós falamos aqui, meus irmãos, da mensagem de advertência. Falamos aqui que o salvo não tem como perder a salvação, porque é isso que a palavra nos ensina. Mas, por outro lado, nós temos aqui essas palavras de advertência, que ninguém se separe da graça de Deus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, aquele que experimentou as coisas boas do Senhor, se voltar às antigas práticas, não resta sacrifício para ele. Que mensagens são essas? Que passagens são estas, então, se o salvo não perde a salvação? É o que nós falávamos aqui das mensagens de advertência. É desta forma que Deus nos incentiva a perseverarmos na presença dele, nos exortando, nos ensinando, nos advertindo. Aí talvez você pergunte, mas e se alguém se afastar? E se alguém se desviar? Eu vou te dizer que João nos ensina isso. Ele fala, olha, saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Aí nós temos a parábola ali, Jesus falando a parábola do semeador. Eis que um semeador saiu para semear e lançou a semente. Parte da semente caiu no meio dos espinheiros, parte no pedregulho, parte à beira do caminho, parte caiu em boa terra. A que caiu no meio dos espinheiros, logo se sufocou, porque não tinha como expandir. A que caiu no meio das pedras, ela não conseguiu firmar a raiz, também não produziu, não foi para frente. A que caiu à beira do caminho, nem brotar, brotou, as aves do céu vieram e comeram. Mas a que caiu em boa terra, essa produziu a 30, 60 e 100 por um. O que nós entendemos aqui, meu irmão? Aquelas três categorias primeiro, que caiu na beira do caminho, que caiu no meio das pedregulhos, a que caiu no meio do espinheiro, são aqueles que saíram porque nunca foram dos nossos, até andaram conosco, até andaram no nosso meio, mas não permaneceram, porque nunca foram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, é o que a palavra nos ensina, teriam permanecido na presença do Senhor.
E como que Deus faz para que nós permaneçamos? É abrindo o nosso entendimento, nos iluminando com relação à palavra e nos advertindo igualmente através da palavra. Com essas palavras de advertências que falamos aqui. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, aquele que experimentou as boas coisas do Senhor, que voltou às antigas práticas, para ele não resta sacrifício, como aqui está. Olha, que ninguém se separe da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam que contaminados. O que seria aqui, meu irmão, esta raiz de amargura? Também não haja a raiz de amargura no meio de vós. O que seria isso? Também não haja o quê? Sentimentos ruins. Sentimentos tais como mágoa, como rancor, como inveja. Paulo retrata isso lá em Gálatas 5, quando ele fala de quê? Das obras da carne, invejas, porfias, contendas, discórdia, dissensões e coisas semelhantes a esta. Que não haja isso no meio de nós, que não haja em nós esse tipo de raiz de amargura. Por quê? Porque, meu irmão, isso é prejudicial a mim e a você. Então, veja, e que esta raiz de amargura, que esses sentimentos ruins brotando, vos perturbe e ainda contamine muitos no meio. Nós podemos dar exemplos para você aqui, bíblicos, do que estamos falando. Quando Deus levanta Moisés, e aí ele começa a usar Moisés para conduzir o povo, para libertar o povo, para tirar o povo do Egito e levar à terra que ele havia prometido. A própria irmã de Moisés se levanta contra ele. Nós conhecemos lá a sedição de Miriam. E começa ela e Arão falando mal de Moisés, mas tudo começou por ela. E nós entendemos ali o que aconteceu. Miriam ficou leprosa. Foi preciso que Moisés intercedesse por ela perante ao Senhor para que ela fosse curada. Aquilo foi o quê? Uma raiz de amargura, um sentimento ruim, uma inveja, uma mágoa, um rancor, que ela se deixou levar naquele momento ali. Outro exemplo, também com Moisés, nós temos ali Datã, Corá e Abirão, que se levantaram contra Moisés, contra a liderança de Moisés. E a palavra nos ensina o quê? Que estes homens, bem como toda a sua família, foram tragados pela terra. Deus fez com que a terra engolisse essas pessoas. Quando é que isso começou, irmão? Quando botou no coração. Quando aquilo entrou no coração deles. O que entrou no coração deles? A raiz de amargura. Sentimentos ruins. Mágoa, rancor, inveja. Contenda, discórdia. E coisas semelhantes a estas. Nós temos ali José. Os irmãos de José se levantaram contra ele. Nós temos quem no Novo Testamento, para não falar que só dissemos do Velho Testamento, nós temos quem ali? Ananias e Safira, lá no livro de Atos, que tentaram enganar e morreram ali aos pés dos apóstolos. Nós temos Herodes, que morreu comido por bichos. A palavra nos ensina isso. Então nós podemos ver vários fatores, irmãos, que essa raiz de amargura, que esse sentimento ruim, ele envenena a alma. Mas a palavra nos adverte aqui, dizendo para que nós não deixemos que isso brote no nosso coração. São palavras de advertências para comigo e contigo, para que através dessa palavra de advertência nós possamos andar em santificação diante do Senhor, que nós possamos andar na presença do Senhor, que nós possamos continuar buscando a face do Senhor. E o escritor aqui continua falando sobre raiz de amargura. Ele diz, olha, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui, a palavra nos remete ao que Jesus falou, que um pouco de fermento acontece o quê? Leveda toda a massa.
esse tipo de situação, meu irmão. O escritor aqui está falando, não é no mundo lá fora. Ele não está falando do mundo lá fora. Ele não está falando daqueles que não conhecem a Deus, ele está falando da igreja. Ele está falando do povo de Deus. Ele está se referindo àqueles que estão congregando, na congregação. Ele está falando comigo e contigo. Ele fala conosco nesta noite. Que nós devemos tomar cuidado, que nós devemos ser zelosos, cuidadosos, não permitindo que nenhum tipo de raiz de amargura, que nenhum sentimento contrário se apodere ou se aposse de nós. Nenhuma inveja, nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma ira, nenhuma cólera, nenhum sentimento faccioso, nenhuma fofoca, nenhuma contenda, nenhuma discórdia. William Shakespeare ele fala algo muito interessante. Ele dizia o seguinte, olha, o rancor e a mágoa, eu acrescento aqui a inveja e coisas semelhantes a essa, é o tipo de veneno que nós tomamos e esperamos que outros morram. Mágoa e rancor é um veneno que nós tomamos esperando que outros morram. O escritor aos Hebreus, ele fala isso, que esta raiz de amargura, que esse sentimento ruim não brote no nosso coração. E que por conta dele, muitos venham se envenenar também. Ou que por conta dele, nós envenenamos a muitos. Em Provérbios, a palavra nos ensina o seguinte, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Como é que nós entendemos o que Deus quer para nós? Meu amado irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a meditar na palavra de Deus. Não podemos ter a nossa Bíblia somente aberta no dia de culto. Precisamos ter a nossa palavra aberta todos os dias e meditarmos nesta palavra, como diz o salmista, nela meditar de dia e de noite. Porque esta palavra, meu irmão, é vida para mim e para você, é alimento para nós. Eu não posso simplesmente abrir a Bíblia hoje e depois só vou abrir no próximo culto. Ao contrário, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Quando Satanás tentou Jesus, depois ele falou assim, olha, está vendo essas pedras? Transforma essas pedras em pão. Aí Jesus falou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós temos aqui, primeira coisa que nós vemos aqui, Deus fala. Deus tem falado comigo e contigo, Deus tem tratado conosco. O Senhor tem ministrado aos nossos corações dia após dia. Nós não podemos perder isso de vista, não tem como perder isso de vista, meu irmão. Esta, para mim, para você, hoje aqui é uma palavra de advertência, para permanecermos firmes na presença do Senhor, para continuarmos buscando a nossa santificação, a nossa separação diante de Deus. Versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Nem haja, também não haja, que também não haja. Ou seja, ele está falando aqui, olha, seguir a paz com todos, seguir a santificação, procurar a paz, procurar a santificação. Olha, não deixe raiz de amargura brotar no seu coração. Também não haja faltoso no vosso meio. Também não haja algum impuro ou profano no vosso meio. Veja que ele está nos exortando aqui, a palavra está nos exortando aqui, o que Deus espera de nós aqui. Aí nós perguntamos, mas o que é impuro? O que nós podemos entender aqui como impuro? Impuro aqui para mim, para você, meu irmão, é imoral, é alguém lascivo, é alguém cheio de lascívia, é sexualidade descontrolada. São pessoas, meus irmãos, que têm uma vida impura, uma vida com a sexualidade aflorada o tempo todo. São pessoas que não conseguem conter a concupiscência da carne, o desejo descontrolado da sua carne. Impuro aqui, meu irmão, é pecado de imoralidade.
pecado sexual realmente. Nisso nós poderíamos falar várias coisas, poderíamos falar de adultério, poderíamos falar de fornicação, que é o ato de um homem ou uma mulher, dois jovens, às vezes, se manterem em relação sem serem casados. Então, nós precisamos entender aqui, a Bíblia fala sobre a impureza, sobre este mal aqui, que não haja também o que? Algum impuro, alguém impuro no vosso meio. Que eu e você também não sejamos impuros diante do Senhor. Que possamos ser homens e mulheres cordatos realmente. Que nós possamos ter sido crucificados com Cristo, sepultados com Cristo, mas nascido em novidade de vida com Cristo. E que nós consigamos afastar de nós todo tipo de impureza, todo tipo de pecado sexual realmente. Tudo aquilo que desgasta, tudo aquilo que fere a santidade de Deus. A palavra nem é desgasta, não é ferir realmente. Tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Tudo aquilo que agride a santidade de Deus. Que não haja algum impuro, que não haja alguém impuro ou profano. O que nós podemos entender aqui por profano, meu irmão? É a pessoa que é desrespeitosa com o sagrado. É aquela pessoa que não tem reverência diante de Deus. É aquela pessoa que não tem reverência nenhuma diante do Senhor. Nós podemos falar aqui também a respeito disso, sobre o abuso da graça. O que seria o abuso da graça? É o que nós podemos chamar o seguinte: nós cremos que somos salvos. Nós cremos que o salvo não perde a salvação. Mas algumas pessoas pensam o seguinte: olha, já que eu sou salvo e Deus é misericordioso, eu posso me esbaldar no pecado. Já que eu sou salvo, o Senhor é misericordioso, eu posso pecar e simplesmente depois pedir perdão. Deus é misericordioso. Deus é amor. Ele é pai e não é padrasto. E por conta desse modo de pensar, tal pessoa começa a cometer o que? O abuso da graça. Ele começa a achar que Deus é longâmino, Deus é benevolente, mas ele se esquece que Deus é justiça também. Nós começamos falando contigo aqui que nós temos um pai amoroso, misericordioso para com os filhos. Mas para com os inimigos, um Deus terrível. E se nós formos impuros ou profanos, se não houver em nós santidade, santificação, se nós deixarmos que a raiz de amargura brote em nosso coração, meus irmãos, precisamos avaliar o nosso evangelho. Precisamos avaliar, ou melhor dizendo, o nosso cristianismo. Que tipo de cristianismo temos vivido? Dias difíceis? Sim. Não temos congregado pessoalmente? Não. Mas nós estamos aqui todos os domingos. Nós estamos aqui às quartas-feiras. Nós estamos aqui às quintas-feiras. À sexta-feira na igreja, aqui também online. Então você não pode reclamar de falta de alimento da palavra. Nós temos sido alimentados. Deus tem tratado conosco. Deus tem ministrado aos nossos corações. Nós temos em nossas mãos a palavra, a escritura. Então nós não podemos falar, eu não tive essa oportunidade. Isso não existe para mim e para você. Então Deus tem falado, olha, que não haja impuro, que não haja profano em vosso meio, que não haja alguém que tenha rejeitado a graça, que não haja em vosso meio alguém que seja desrespeitoso com o sagrado. E aqui ele traz o quê? Ele faz uma alusão, ele traz uma ilustração, se referindo à situação de Esaú. Veja o que ele compara aqui. Ele diz assim, olha, versículo 16, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, ou o qual por um repasto, por um prato de lentilha, por um prato de legumes ali, por um cozido, por um guisado, vendeu o seu direito de primogenitura. Veja bem o que está dizendo aqui. Pois sabeis que posteriormente ele quis herdar a bênção, ainda que com lágrimas tentou, mas não teve como. Meu irmão, o Senhor está dizendo aqui, a mim e a você, que o impuro, aquele que pratica imoralidade sexual, aquele que tem uma mente lascívia,
Ele está falando conosco aqui que o profano, aquele que não tem reverência nenhuma diante de Deus, esses é como Esaú. Estão sendo como Esaú aqui. Estão trocando a graça de Deus por um repasto. Estão trocando a graça de Deus por prazeres momentâneos da carne. Estão trocando a graça de Deus pela condenação eterna. É isso que a palavra está nos ensinando aqui. É isso que o Senhor está tratando comigo e contigo aqui. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú se arrependeu, mas não teve como. Certa vez alguém me mostrou a diferença entre o sábio e o inteligente. Sábio é aquele que aprende com os próprios erros. Inteligente, ou melhor dizendo, perdão, inteligente é o que aprende com os próprios erros. Sábio aprende com os erros dos outros. Nós não precisamos aprender com os nossos erros. É lógico que temos que aprender com eles, mas não precisamos esperar errarmos para poder aprender. Nós temos aqui na nossa frente aqui o nosso manual de instrução, que é a palavra de Deus. E esta palavra para mim e para você é o nosso manual de vida. É através dela que nós sabemos o que Deus quer, o que Deus pensa, como Deus age, o que Deus espera de mim e de você. Esta palavra é fiel, verdadeira, inerrante. É a nossa regra de fé e prática. Precisamos entender isso, meus irmãos. Esaú trocou a bênção de Deus. E depois ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Não havia mais opção de se arrepender. Não havia como mais se arrepender. Não tinha mais um jeito de se arrepender. Ele foi rejeitado, embora com lágrimas o tivesse buscado. A palavra fala conosco que naquele dia o Senhor vai separar ovelhas e bodes. Naquele dia, ele vai falar: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que estiverem à sua esquerda vai falar: para trás de mim, malditos, porque eu não te conheço. E tais pessoas serão lançadas na condenação eterna. Naqueles dias, muitos serão como Esaú, infelizmente. Vão se desesperar, vai haver choro e ranger de dentes, mas não haverá salvação. Não haverá uma segunda chance. Não é preciso esperar acontecer. Procurai hoje a paz. Procurai hoje a santificação. Não permita que a raiz de amargura brote no seu coração. Não se contamine, nem contamine outros com ela. Não seja impuro, não seja profano. Não seja como Esaú. O Senhor requer de nós santificação. Sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. O Senhor tem nos santificado. O Senhor tem nos mantido na presença dele. Ele tem nos sustentado. Mas cabe a mim e a você mantermos isto. É como eu vou usar para você uma ilustração. O Senhor nos dá uma roupa branquinha, limpinha. Toma, eu te dei, está lavada. Você não teve trabalho algum. Eu estou te vestindo com essa roupa branquinha, limpinha. Qual que é a nossa responsabilidade? Manter a roupa limpa. Não sujar esta roupa. Talvez você fale, mas nesse momento então, e se eu sujar, como é que fica? E se por um descuido meu, eu esbarrar em algum lugar e sujar a roupa? A palavra nos ensina: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura pecares, tens um advogado diante de Deus. Você tem alguém, meu irmão, minha irmã, que pode limpar essa roupa.
O que nós não podemos é deitar no chão e sujar enquanto quisermos. Porque se assim o fizermos, com certeza não seremos santos diante do Senhor. Nós, se assim fizermos, não nos encontraremos na condição de filhos de Deus, mas de filhos da ira. Sobre tudo que nós ouvimos aqui nesta noite, o que nós podemos entender desta palavra? Nós precisamos ter paz entre irmãos. Precisamos ser longâminos uns com os outros. Precisamos ser pacientes, benevolentes. Melhor é dar do que receber. É isso que a palavra nos ensina. Dê amor, cultive amor. Semeie paz, semeie longanimidade. Seja paciente, benevolente. Sede santos. Busque a santificação veementemente. Procure, se esforce por ter santificação. Porque sem a tal ninguém verá o Senhor. Precisamos nos afastar, meus irmãos, da imoralidade, seja ela qual for. Da impureza, né? Da imoralidade. Precisamos nos afastar dela. Que não haja em nós nenhum desses sentimentos que possam nos afastar de Deus. E precisamos parar com o abuso da graça. Deus é misericordioso, Deus é longâmino, Deus é amor. Mas não nos esqueçamos que Deus é justiça também. E o escritor aos Hebreus mesmo nos ensina, horrível coisa é cair nas mãos desse Deus irado. Que você fique com esta palavra nessa noite, com esta palavra de perseverança, com esta palavra de realmente de santificação para a sua vida. Que Deus possa continuar te abençoando, te mantendo na presença dele, te sustentando realmente. Mas que você também não deixe de buscar a presença do Senhor. Não deixe de meditar na palavra do Senhor. Não deixe de caminhar em santificação, de ter uma vida separada para Deus. Saibamos que, se nós somos crucificados com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo, morremos com Cristo, e ressurgimos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, nós ressuscitamos como nova criatura. E como nova criatura, não precisamos mais servir ao pecado. Você fique com esta palavra nessa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Pastor Regis. Queridos, nós queremos agradecer ao nosso irmão Ekel pela mensagem trazida no nosso coração, mensagem de exortação a uma vida de santidade, de comprometimento com Deus. Uma vez que nós morremos para o pecado, não podemos mais viver para o pecado, vivemos para Cristo. Cristo reina em nosso coração e em nossa vida. Tudo que nós fazemos é para honrar e para glorificar o nome desse Deus. Então, que essa mensagem ela seja transformadora no seu coração, né? Não basta que apenas nós ouçamos a mensagem, mas que nós possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos, a saber, uma vida de comprometimento, uma vida de santidade com o nosso Criador. Então, mais uma vez eu quero agradecer ao nosso irmão Ekel pela mensagem trazida ao nosso coração, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a Rose, mas também o Felipe aí, que Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer sempre ouvi-lo, né? Você trazer essas mensagens tão impactantes no nosso coração. E queremos também agradecer a você que esteve conectado aqui em nossa live nessa noite. Então, obrigado pela sua presença. Eu vou citar algumas pessoas aqui que estiveram conosco. Ao Éder, mais quem aqui? Deixa eu ver. A Marilza, a Cirlei, a Gisele, a Catiane, a Raquel, ao Rogério, a Yúlia, a Elizabeth, a Leia Venturim. Deixa eu ver, mais alguém aqui que esteve conosco. A Marilza Venturim, já falei. Deixa eu ver mais alguém. Deixa eu ver. Gisele, falei também, que Deus abençoe a sua vida. Então, tem vários irmãos aqui, tá? Então, obrigado pela sua presença,
aqui na live da Oitava Igreja. Na quarta-feira nós estaremos aqui retornando para abençoar a sua vida com uma mensagem transformadora. Na próxima sexta, nós continuamos fazendo a nossa live, a Bíblia Responde, com os queridos irmãos pastores ali da Terceira Igreja, da quinta, da sexta, a sétima e a Igreja Bíblica do Brasil. Queridos amados pastores ali, que têm dedicado o seu tempo para responder a você diante de dúvidas que pairam na nossa mente muitas vezes, e nós, às vezes, temos medo de perguntar, mas que é necessário respondermos biblicamente. Então, aguardamos você na próxima quarta, mas também na sexta-feira, aqui mais uma vez na nossa live, para abençoar você e a sua família. E lembrando, nós continuamos com a nossa live devido à obra que está acontecendo na Oitava Igreja. E assim que terminar a obra, teremos um espaço mais amplo, mais arejado, mais bonito também, mais confortável para poder receber. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Rendemos graças, glórias ao nosso Deus por aquilo que Ele tem proporcionado a nós da Oitava Igreja Presbiteriana. Então, nós iremos orar, encerrando essa live nessa noite, e na certeza, como nós falamos anteriormente, que você foi abençoado. Você, a sua família, basta que nós coloquemos em prática aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite. Quero convidá-lo para que você feche seus olhos. Nós iremos orar, agradecendo a Deus tudo aquilo que Ele falou e ministrou ao nosso coração, as canções que cantamos aqui também, e certamente tivemos uma noite abençoada na presença do nosso Deus e continuaremos na sua presença para todo sempre. Oremos então, queridos. Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, proporcionado, que essa mensagem transformadora trazida pelo nosso irmão Ekel, Pai, seja aplicada em cada coração aqui, que esteve presente, participante nessa live, e que nós, em qualquer lugar que nós estejamos, assim como Daniel e seus amigos, que diante de um contexto pecaminoso, eles não abriram mão da sua fé no Deus Salvador, e por isso mantiveram um testemunho vivo, autêntico na sua geração, e que nós também, diante desse quadro caótico que nos encontramos, que haja fidelidade por parte da tua igreja. Pai, cada um de nós, a começar em mim, mas também na vida dos meus irmãos que estão conectados. Nos dê uma semana abençoada. Oramos aqui por aqueles que estão enfermos, lembramos aqui dos meus sobrinhos, o Douglas, o William, que está cometido dessa enfermidade que tem assolado tantas pessoas. Oramos pela família do Rodrigo, que foi colocado aqui na escola bíblica dominical também, diante do acontecido. Que o Senhor traga consolo também a essa família. E abençoe aqueles que precisam de uma cura emocional, física, espiritual, que o Senhor haja com graça e misericórdia, abençoando esses irmãos. Aqueles que precisam, talvez, aí, que o Senhor abra as portas de trabalho, que o Senhor também ouça a oração, o clamor do teu povo, Pai, para que eles tenham, assim, o seu sustento. Obrigado por tudo, nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e as infinitas consolações do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida, e nós retornamos aqui na próxima quarta-feira, trazendo mais uma live e abençoando mais uma vez a sua vida. Que Deus nos abençoe.